Nós paramos ontem no versículo de número 7, né? Hoje nós vamos para o versículo de número 8. Hebreus capítulo 1, versículo de número 8. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vamos abrir em Salmo 45. Tu amas a justiça e odeias a piedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Olha só, irmãos, vamos abrir lá de novo, Hebreus capítulo 1, versículo de número 8 e 9, diz assim, ó: mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Essa palavra equidade, ela significa senso de justiça, tá? Ela significa senso de justiça. É um comportamento imparcial, um comportamento de respeito e igualdade. E aqui, ó, se vocês perceberem, ó Deus, o teu trono. Então vocês percebem aqui que a pessoa bendita de Jesus, o Filho, está sentado no trono. Os anjos não estão sentados no trono. Eles estão em suas posições para servir a Deus. Então essa posição que Jesus ocupa é uma posição de honra. Olha o versículo 9 agora. Amastes a justiça, está vendo? E aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Então Deus teve tanto prazer, isso daqui quer dizer isso, ó. Deus teve tanto prazer na pessoa bendita de Jesus na terra, pelo seu senso de equidade, pelo seu senso de justiça, por tratar todo mundo igual, por não tratar ninguém diferente, por não ter dois pesos e duas medidas, por não ter a balança injusta. Deus se agradou tanto da pessoa bendita de Jesus na terra, que ungiu ele com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros. É isso que quer dizer o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Deus se agradou tanto de Cristo na face da terra, porque havia em Cristo essa equidade, esse senso de justiça, essa igualdade, né? Então Deus se agrada ao ponto de ungir a Jesus com óleo de alegria. Versículo de número 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Salmo 102, versículo 26 ao 28. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como a vestes, envelhecerão, com roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Olha o que acontece aqui. Jesus aqui é visto como um homem na mais profunda humilhação, no mais profundo sofrimento e na sua morte. Porém Deus olha para Jesus não como esse homem humilhado, esse homem que sofreu, esse homem que morreu. Deus olha para Jesus como o Criador. Deus está olhando para Cristo como Criador. Olha só, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Olha só o versículo que a gente está lendo. E os céus são obras das tuas mãos. Como Deus olha para você? Como Deus olha para mim? Às vezes a gente pensa que Deus olha para a gente e a gente assim, olha meu coitadinho, está com tanta dó, Gustavo, aí volte e meia assim, devido às adversidades.
Deus olha para a gente como filho, herdeiros e co-herdeiros da promessa de Deus. Olha para nós como filhos. Tá bom, irmãos? Aqui o versículo está dizendo que Deus olhava para Cristo como um Criador, não só como um homem que foi humilhado, não só como um homem que sofreu, não só como um homem que morreu, mas o Criador. Ele estava desde o princípio, ele estava desde o começo. A gente pode dizer que todas as coisas, né, elas devem o seu começo àquele que não tem começo, que é Cristo Jesus. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Olha só o versículo 11. Eles perecerão, mas tu permanecerá, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Versículo 12. E como manto os enrolará, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o autor está dizendo aqui, irmãos? Que as obras de Deus, as obras, elas vão perecer, elas vão acabar, mas Cristo vai permanecer para sempre. As obras terão fim, as obras perecerão, mas Cristo Jesus não terá fim para a glória de Deus. Aí sabe o que o autor agora vai? Parece que ele está entrando agora numa alfaiateria. Alfaiateria, uma figura de linguagem que ele usa aqui. Aí ele está dizendo assim que a criação é como uma vestimenta, é como uma roupa, que ao passar do tempo, de tanto uso, de tanto você usar ela vai envelhecer. Você comprou uma camisa no ano de 1980, essa camisa não existe mais hoje. Você comprou uma sandália no ano de 2019, essa sandália já está velha. Ele diz: a criação é como uma roupa, a criação é como um manto, é como uma capa, que você pega ela, amassa e leva embora e acabou. Mas Jesus não. Jesus é o mesmo, aleluia. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Jesus será o mesmo para sempre. Ele não muda, ele é imutável. Então, essa figura de linguagem que o autor está usando é para dizer em relação a isso, a criação, é para dizer em relação à pessoa bendita de Jesus. Jesus é eterno, Jesus é eterno, Jesus não vai, irmãos, a obra de Deus, tudo aquilo que Deus fez, toda a sua criação, tudo isso vai perecer, não ficarão pedras sobre pedras, diz a Bíblia, entendeu? Mas Deus vai permanecer para sempre através da pessoa bendita de Jesus. Vamos lá, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, estamos chegando aí ao final, reta final. Diz assim, ó: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Olha só, irmãos, além de Jesus ter a primazia de tudo, Jesus ainda tem o seu lugar de honra. Ele está sentado à destra de Deus. Vocês vão ver que não acontece isso com os anjos. Vocês vão ver que Jesus tem um lugar de honra. Ele está à destra da majestade de Deus no céu, assentado, e os anjos não, estão de pé. De pé é posição para servir, irmãos. Olha o que Deus disse para Jeremias: se põe de pé e eu falarei contigo. Prostrado, Deus não fala com ninguém, só de pé que Deus vai falar. Por que Deus pediu para o profeta se colocar de pé? Porque Deus ia usar o profeta para a nação. Então os anjos estão de pé, porque eles estão prontos para servir, eles só estão esperando a ordem de Deus para saber o que eles têm que fazer. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. Viu?
estavam diante de Deus, não estavam sentados diante de Deus, eles estavam em pé diante de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então vocês percebem que Jesus está sentado à destra da majestade de Deus no céu. E os anjos estão de pé para servir. Versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, aqui está falando dos anjos, tá? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, eles são ministros de Deus, mas eles também são ministros dos crentes. Eles trabalham em favor dos crentes. São espíritos, não têm corpo, mas o que acontece? Eles vão prestar uma assistência, um socorro aonde é necessário, aonde eles forem enviados. Deus deu uma ordem, eles vão lá e vão executar aquela ordem de Deus. Eles estão prontos para servir. Servir a quem? Servir aos crentes. Por que servir aos crentes? Porque os crentes são companheiros do Filho. Nosso irmão mais velho é crente. A salvação aqui que ele se refere é a salvação milenar, é a salvação do milênio. Hoje nós somos salvos, entendeu? Mas ele está dizendo aqui sobre a salvação do milênio. Então, os anjos prestam serviço, eles estão a serviço de Deus, a serviço dos